Amém. Boa noite, graça e paz sobre a nossa amada igreja. É muito bom estarmos de volta, reunidos. E a palavra do Senhor diz que onde está reunido o povo dele, ali ele ordena a bênção e a vida para sempre. E hoje Deus quer ordenar a bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Então, que você possa já abrir seu coração. Falar, Pai querido, hoje eu quero abrir meu coração porque eu preciso das bênçãos do Senhor. E no decorrer, da palavra, o Senhor vai estar falando a respeito para nossas vidas, para que nós possamos buscar verdadeiramente aonde está o resultado de Deus, para dentro do nosso coração. E nós vamos ver nessa palavra, que essa palavra é tão rica. Hoje eu ainda estava meditando nela o dia todo, porque eu amo muito ler a palavra do Senhor. E o dia que eu vou ministrar a palavra, eu fico meditando nela o dia todo. E aquilo que Jesus está falando também, Deus vai falando aos nossos corações. E isso traz crescimento e maturidade, não é? Meu esposo, Maurício, convidou a Margarete para estar aqui hoje ministrando o momento do dízimo, o momento da oração, e ela prontamente disse sim, não é? Semana passada, e ela disse que ficou a semana toda já preparando e orando o dia todo, ficou em comunhão. Falei, tá vendo tanto que é bom servir ao Senhor, falar do Senhor para as pessoas, porque aí nós somos, a gente sente que temos que preparar mais ainda, porque tem pessoas que vão nos ouvir. E as pessoas que vão nos ouvir, ela vai querer ouvir a essência de Cristo. E quando tem a essência, a palavra de Deus começa a mover, a mexer nas nossas entranhas, e as coisas começam a clarear na nossa mente, e Jesus Cristo começa a revelar as coisas profundas, dentro do nosso coração, amém? Nós vamos estar orando. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus é tremendo, mesmo mediante as circunstâncias que nós temos vivido, não é? Mas nós temos que olhar mais para o braço estendido do nosso Pai do que verdadeiramente as circunstâncias que nós estamos vivendo. E esse vírus veio para ele chamar muito a nossa atenção, tirar o foco muitas vezes do que Deus está querendo falar mediante essa pandemia. O Senhor quer falar coisas grandes às nossas vidas, Ele quer revelar algo dentro de uma tempestade. Sempre depois Deus tem algo a revelar para nós, algo novo que Ele quer trazer para nossas vidas. E hoje na oração ali antes do culto, a gente faz 30 minutos ali de oração. Deus falou que Ele está olhando para os filhos dele, mas os filhos dele muito têm olhado pelas suas dificuldades e esquecendo de olhar para o braço dele, que o braço dele é aquele que está estendido e não encolhido. E nem surdo os seus ouvidos para que não possa nos ouvir o nosso clamor. Eu não sei o que você está passando, se você tem enfrentado momentos de enfermidade, momentos de crise financeira, no seu casamento, na sua vida espiritual. Às vezes você esfriou, mas hoje é o dia. Hoje nós vamos buscar na fonte do Deus vivo. E aí nós vamos poder beber dessa água, que é a fonte viva, amém? Então você que está aí atravessando um momento, fala aí com seu Pai. Ele é todo seu, Ele é todo meu. Então que você possa falar. E falar para Ele conhece todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas o Pai gosta de nos ouvir, amém? Então eu vou estar fazendo uma oração. Você, às vezes é alguém da sua casa, um filho, um marido, uma esposa, eu não sei, mas Jesus sabe, Ele sabe todas as coisas. Então nós vamos estar em oração. Paizinho querido, obrigada por essa noite. Pai, nós estamos reunidos aqui para prestar um culto ao Senhor. Porque o Senhor é digno, ó Pai amado, de toda adoração, toda exaltação, todo domínio. Pai, em tudo que nós queremos é entregar nossos corações nesta noite ao Senhor. Ó Deus, nós queremos renovar a nossa aliança contigo nesta noite. Ó Pai, queremos dizer, Paizinho querido, que o Senhor é o nosso
pai, o Senhor é o nosso marido, o Senhor é o esposo que um dia vem buscar a noiva, um dia o Senhor vem buscar a igreja e nós somos a igreja do Senhor. Espírito Santo, começa a soprar agora nos 4 cantos dessa igreja, Pai, e vai tirando, Senhor, tudo aquilo que traz incredulidade, as pessoas, ó Pai, que às vezes fica dispersa no celular, perdendo, ó Pai, a riqueza da fonte das águas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é o momento nosso com o Senhor, é o momento nosso com a Tua palavra. Ó Pai, nós te pedimos, estende a Sua mão mesmo, sabemos que ela nunca ficou encolhida. Ó Deus, e nós queremos pegar, ó Deus amado, nas Tuas mãos e prosseguir para o alvo, o qual o Senhor tem para nossas vidas. No nome de Cristo Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Não vão ficar dispersos ao celular, né? Você não precisa nem abrir para ler, para fazer de conta que está lendo a palavra, não é? Depois você anota, porque tem gente que fica fazendo de conta que eu estou lendo a palavra, né? A gente que fica, às vezes, passando ali por trás, vê tantas fotos, né? Não somos, né, contra, mas também quem vai perder é você. Porque agora quem está falando, não é? É a palavra do Deus Altíssimo, é a boca do Senhor Jesus que está sendo conduzida aqui agora, e não perde esse momento. Porque quando você vem à igreja, com certeza, é para ouvir Deus falar. Não é? Porque muitas vezes nós ficamos no celular olhando mensagens, fotos e tal, mas não é isso que Jesus quer para nós hoje. Hoje Deus tem uma noite especial. Quem crê aqui que Deus tem uma noite especial para a sua vida? Amém? Glória a Deus, aleluias. Então nós vamos eu vou ler para você lá em Jeremias, não é? Se você quiser, eu lembro no início da minha conversão, eu tinha uns cadernos grandes assim, eu levava a caneta e tudo que o pastor falava, eu anotava, eu escrevia as referências, escrevia o que ele falava, era muito bom, não é? Mas não tinha nada para distrair a gente. E hoje não, hoje se você for escrever, chega uma mensagem, você fala, nossa, isso aqui eu não posso deixar de ver. E aí vai passando e você perde. Então, eu vou estar falando com você. Depois, se você quiser anotar tudo, essas pregações ficam, né, no Facebook, ela fica no YouTube. Você tem acesso a todas as pregações que são feitas aqui. Aí você pode sentar na sua casa e anotar no seu celular, se você quiser. Amém? Então, na palavra de Deus, porque hoje nós estamos, né, o título do mês chama Dá-me de beber desta água. Então, cada semana tem um subtema. E o subtema de hoje é a fonte da água viva. É a fonte da água. Então, nós vamos direto na fonte hoje, amém? Jeremias 17, no capítulo 3. Quem trouxe Bíblia, se quiser abrir, Bíblia de papel, pode abrir, né? Não estou te proibindo também de abrir seu celular, não. Fique à vontade, eu só quero que você aproveite o de melhor que Deus tem para nós. O Senhor... Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Esse versículo não foi eu que escolhi não, viu? Veio já, quando a pessoa entrega o versículo para nós. E eu falei, nossa, começar com um versículo assim, né? Vocês que me abandonaram, seus nomes são escritos no pó. E qualquer vento que vem, apaga o seu nome, e aí não estamos escritos no livro da vida. Para o nosso nome estar escrito no livro da vida, nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que saber, né, deixá-lo conduzir as nossas vidas, porque quando nós deixamos Cristo conduzir, o que acontece? Nós vamos no caminho correto. Essa semana, eu e o Maurício assistimos 2 filmes, e todos os 2 filmes sempre eu tiro muita lição. Às vezes eu faço até pregação dos filmes que a gente assiste, não é? Eu esqueci o nome. Benzinho, você está me ouvindo aí? Escreve o nome aí, por favor. Depois alguém me passa aqui para me passar, porque vale a pena assistir o filme, não é? Da primeira mulher que foi piloto na NASA. Então, assim,
é algo assim que a gente tira muita lição para a nossa vida, de garra, de proteção, de sofrimento e aquela coisa assim. Eu não vou falar não, senão vai perder a graça. Mas é muito bom o filme mesmo. Então a gente vê assim, quando um estende a mão para o outro, que às vezes está querendo desanimar, né, até da sua própria vida, do seu próprio trabalho, do seu próprio casamento. E aí chega uma pessoa e fala com você e de repente você paga o preço, junto com aquela pessoa. E aquela pessoa, quando você vê, ela venceu. E assim Deus tem nos chamado para ser essa fonte de água na vida das pessoas. Porque se nós temos esse conhecimento da fonte da água viva, que é Jesus Cristo, aí o que acontece? Eu sou cheia das águas de Deus. E quando eu sou cheia da fonte de Deus, o que eu vou fazer? Do meu interior começa a fluir rios de água viva. É rios de água viva. Mas eu quero falar mesmo, então assim, eu creio que esse versículo aqui, em nome de Jesus, eu quero profetizar que não cabe na nossa vida. Né? Ele está aqui, então está falando aqui, aqueles que abandonaram. Ninguém aqui abandonou o Senhor. Todos nós aqui amamos o Senhor, não é verdade? Então, glória a Deus, o nosso nome não vai estar escrito no pó. Não vai estar escrito na areia. O nosso nome está escrito no livro da vida, na mão do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos escritos, né? O nosso nome escrito assim, ó, Rosângela escrito lá na mão de Jesus Cristo, ninguém apaga. Ninguém pode apagar. Então, o Senhor nos conhece, e aqui ele fala assim, pois abandonar o Senhor, que é a fonte da água viva. Então, esse versículo, glória a Deus, eu quero profetizar na vida de todos nós aqui, que nós não pertencemos, não é? Ao abandono, abandonar a Deus. E aí eu quero falar de uma fonte que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 24, quando Abraão já estava velho e o Isaac, filho dele, já estava pronto para casar e ele chamou o empregado dele. E ele fez o empregado dele pôr a mão debaixo da coxa dele, fazer um juramento que buscaria uma esposa que fosse parente dele, que não fosse de outra linhagem, que gostasse, assim, que servia a outros deuses. Então, o servo dele era muito fiel, esse mordomo dele, fez o juramento, e ele fez uma oração, e ele pegou os presentes, os camelos, e foi embora, em busca da mulher de Isaac. E ele no caminho, quando ele chegou, ele orou e falou, Senhor do meu Senhor, Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Então ele lembrou de quem? Do Deus de Abraão. Ele sabia que o Deus de Abraão respondia às orações de Abraão. E ele, como servo de Abraão, ele viu que ele também tinha ali, não é? Um pouco que ele podia pedir aquilo para Deus, porque ele via quem era Deus na vida de Abraão. Então ele falou que hoje eu tenha êxito. Tudo que eu fizer aqui nessa terra, que eu tenha êxito. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, como vês, estou aqui ao lado desta fonte. Ele estava ao lado da fonte. E ele falou para Deus, né? Ele falou, Senhor, se a esposa do meu senhor Isaac vier aqui nesse poço e ela encheu o cântaro dela com a água da fonte e ela passar por mim, eu vou pedir água e ela vai me dar de beber. E ela vai falar assim, eu vou dar para os camelos do Senhor também, porque os camelos do Senhor estão com sede. Olha a oração que ele fez. Do jeitinho que o servo de Abraão fez a oração, aconteceu. Ela veio, ela foi aonde? Na fonte. Ela foi lá buscar água e ela abaixou, pegou o cântaro, encheu, pôs no seu ombro e no caminho ele foi ao encontro dela, que de longe ele estava observando, porque Deus nos observa de todos os lados. Quando nós pensamos que estamos fazendo algo escondido, pode estar fazendo algo escondido do seu próximo, mas de Deus ninguém faz. E ali
esse servo, ele começou a observar, porque era a hora, aquela hora, era a hora das mulheres ir à fonte. Era por volta do meio-dia. E elas iam à fonte, era o horário delas, buscar água. E quando ele falou assim, dá-me de beber, ela pôs para ele assim, prontamente. Ele fala aqui, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Olha para você ver quando Deus, ele responde a oração com propósito. E muitas vezes as nossas orações não têm sido respondidas porque não está tendo propósito. Nós queremos orações só em prol do nosso bem, mas Jesus quer oração com propósito. E aqui ele fala assim, antes de terminar, né, surgiu Rebeca, filha de Betuel, que era o parente dele. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Esta foi a oração respondida exatamente como o mordomo daquela mulher, de Abraão tinha falado. E aquela mulher, aonde ela estava? Indo ao encontro da água, porque ela estava com sede. E quando ela foi ao encontro da água, ela sabia que a água estava lá na fonte. Ela encontrou com quem? Com um homem que falou para ela do futuro marido dela. Que ela ali já estava comprometida com um homem que chamava Isaque, que era filho de Abraão, que com certeza era um homem super concorrido. Porque primeiro que naquela época era muito difícil assim, né? E aí, de repente, ela casar com o filho de Abraão. E ali, aquela mulher, em troca, ela não só saciou o seu cântaro, né? Ela só não encheu o seu cântaro de água, mas ela esvaziou todo o cântaro dela, entregando para aquele homem. Porque quando eu dou, eu recebo. E é assim que Jesus quer que nossas vidas seja parecida com a de Rebeca. E naquele momento ali, ela saciou e ela levou ele para a casa dela e ele deu pouso para ele, para todos os seus camelos. E ali ela foi ganhando joias e joias. Ele já foi dando as joias para a mãe dela, foi pagando dote para o pai e assim foi. E naquele dia mesmo, ele falou, então nós já vamos. Não, deixa você descansar. Amanhã, antes do raiar do dia, antes do sol nascer, nós partiremos. E assim foi. E aí, é uma história linda. Você pode ler, está ali no livro de Gênesis, no capítulo 24. Você discorre essa palavra. Essa história é muito linda. Ela foi real. Então, 2 lições nós aprendemos aqui. Primeiro passo que ela fez, era a hora dela ir buscar o Senhor. Meio-dia, era a hora dela buscar Jesus. E ela foi. Quando ela foi, ela sabia muito bem que aquele homem tinha algo para a vida dela. Mas com certeza ela não sabia que era tão especial dessa forma. E ali ela pegou e doou o que ela tinha. E quando ela doou, ela recebeu um marido. Quem aqui quer um marido? Vamos na fonte. Vamos buscar de Jesus. Ninguém quer, gente? Nossa, não. É tão bom o marido, que isso. Então, a gente começa a buscar esse Jesus na fonte. Outra mulher que também estava num poço. Lá em João, no capítulo 4, tem a história da mulher de Samaria, que Jesus estava bem distante e ela percorreu, né, e ele percorreu para chegar naquele lugar, porque lá tinha essa mulher que ele queria salvar. E a história dela fala conosco
até os dias de hoje e até o dia do arrebatamento. Qual tem sido a sua história? Qual tem sido quando você partir dessa? O que vai falar de você? Qual vai ser a história contada da sua vida? Qual vai ser? Então, quando você começar a ter esse entendimento, e qual a história que Deus tem para mim? Porque Deus tinha uma história para Rebeca. Ele mandou o empregado deles ir lá buscar a mulher de Isaac. Isaac foi um dos homens também, é Abraão, Isaac e Jacó. São os patriarcas, homens fortes, homens que lutou, homens que, como se diz o outro, passou pela chapa, homens que foi fritados, não é? E muitas vezes nós queremos um evangelho somente de águas. Hoje, quando eu orava lá em casa, eu ainda pensava, pai, muitas vezes nós queremos um evangelho assim. Está calor, quero uma piscina gelada. Está frio, quero uma piscina aquecida. E o evangelho não é assim. Está frio, vai para a neve. Está calor, vai para o fogo. Jesus, Ele está buscando aqueles, nós temos passado, e muitas pessoas estão passando desapercebido. Deus está querendo sacudir a igreja dele. Deus está sacudindo os filhos dele. E muitos têm passado desapercebido. E Jesus é aquele que quer trazer essa água viva para nossas vidas, para que nós possamos ter a revelação de Deus. Quantas lutas estão nas casas? Quantas pessoas estão ficando perturbadas? Quantas pessoas estão ficando enfermas? Quantas pessoas estão ficando amarguradas? Pessoas estão se fechando dentro das suas casas e não conseguem dar um sorriso para ninguém. Não conseguem mais compartilhar nada. Já que eu não posso abraçar, já que eu não posso ficar sem máscara, eu não preciso de sorrir. Deixa o seu coração sorrir. Chega na frente do espelho e fala, Jesus, coloca brilho nos meus olhos, alegria no meu coração, porque quando o Senhor colocar alegria no meu coração, os meus olhos automaticamente, Pai, eles vão brilhar alegria. É isso que nós temos que ser. E nós queremos muitas vezes o evangelho comprado. Nós queremos muitas vezes aquele evangelho que diz tudo você pode, tudo você vai conseguir. Podemos sim, todas as coisas, mas nem todas nos convêm. A palavra de Deus diz assim. E nós temos que começar a observar, os tempos estão chegando no final. E as nossas vidas continuam do mesmo jeito e nós não mudamos dentro do nosso coração. Às vezes nós mudamos na aparência, mas o nosso coração ainda está fechado para receber dessa água da fonte. Quantas vezes nós estamos aqui e queremos saciar a sede do nosso irmão, com palavras de conforto, com palavras de ânimo, com palavras de dizer, vamos, eu vou estar junto com você. Se você assistir esse filme, a hora que o Maurício escreveu o nome do filme, me passa aqui por escrito, por favor. Você vai ver como é importante um ajudar o outro. É muito importante. As nossas vidas, nós estamos aqui na terra para estender, e muitas vezes nós temos ficado fechados dentro das nossas casas. Eu sei que é momento que é necessário, mas também não é proibido de você telefonar. Não é proibido de você ligar e falar, estou com saudade de você, você está fazendo falta para mim, eu preciso de você, né? Vamos bater um papo, mesmo à distância, vamos pôr aqui um zoom nós duas e vamos ficar falando um pouco, vamos ver as rugas uma da outra, o sorriso uma da outra. E a gente vai se fechando. E quando nós olhamos ali em João 4, que ela fala assim... Era uma mulher que Jesus fala que ele atravessou para chegar em Samaria, porque ele precisava de encontrar com essa mulher. Jesus andou quilômetros e quilômetros por causa de uma mulher. E aqui não fala nem o nome dela, só fala uma mulher em Samaria. Olha para você ver, né? Então, Jesus chega para ela,
ela está na fonte, ela está lá no poço, pegando o quê? Água. Que horas que era? Meio-dia. Ela estava ali pegando a água. E ela fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele te daria, você receberia a água da vida. E ela diz, e ela começa, aquele bate-papo com Jesus, ela não sabia que ele era o mestre, e ela começou a conversar com ele, e ela respondeu, e falou para Jesus. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Ele estava falando aquela água normal, não é? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher ficou doida, Então, o Senhor me dá dessa água, que eu não preciso vir mais aqui no poço, beber dessa água, Não preciso ter o trabalho de vir aqui todos os dias, meio-dia, buscar essa água. E aí, Jesus falou para ela assim, vai e chama o seu marido. Ela falou assim, não, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, porque tiveste 5 maridos. E aí ela falou, nossa, esse é um profeta, ele falou toda a minha vida. E aqui também é outra história que você pode ler, que é muito linda. Aquela história lá que nós lemos em Gênesis 24, o que aconteceu? Ali era algo que Deus deu para ela, um marido, é o sonho de toda mulher, é ter um marido, não é? E ali naquele momento ela recebeu de Deus o presente. Aqui já é diferente. Aqui Jesus pergunta, vai e chama o seu marido. Não, eu tenho 5, eu já tive 5 maridos. O que Jesus queria? Curar a ferida do coração daquela mulher. Ele foi ali para curar a ferida dela. E às vezes você está com ferida no seu coração. Às vezes você foi magoada, ofendida, abandonada, deixada para trás, Ou deixado para trás, porque não é só a mulher hoje que é abandonada, muitos homens também, as mulheres deixam eles. Jesus queria curar a ferida dela. E aonde ela estava? Pegando água. E aquela mulher ficou tão feliz e ele pergunta, se você soubesse quem fala contigo, mulher. E você já parou para pensar quem fala com você? Na calada da noite, na virada do dia, no caminhar, ao levantar, ao deitar, quem fala com você? Você já pensou? Porque ele fez essa pergunta, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria. É isso que Deus quer. Ele pediria, ao nome do filme, A Tenente de Cargill. Aí vocês anotam, assistem esse filme. Depois, nas próximas semanas, se você quiser compartilhar comigo o que você achou. Isso aqui dá para você fazer um monte de lição na sua vida, não é? Chama A Tenente de Cargill. O nome não é muito atrativo. Mas, gente, o filme... nós demos nota máxima para ele, de tão bom que foi. Então, fica aí a dica. Então, Jesus hoje pergunta para mim e para você, que voz que você tem ouvido, que multidão que você tem seguido. Começa a olhar para dentro da sua vida. Quando tem pessoas que me encontram, elas falam assim, nossa, pastor, mas a vida está tão difícil, Outro dia eu estava conversando com a mulher, ela olhou assim, e eu estava achando o dia, gente, tudo lindo. Ela olhou assim, ela falou assim, nossa, parece que está tão triste, Rosângela, olha, o mundo parece que está tudo triste, olha para o céu. E eu olhei assim, mas eu vi que ela estava tão doente da alma, tadinha, que eu falei, nossa, parece que eu nem vou gastar muito tempo aqui, porque isso aí parece que está precisando de uns calmantes bravos, ou então do psiquiatra. Mas Jesus falou comigo, fala com ela do meu amor. E eu pude falar do amor de Deus por ela, E falei que ela olhasse para o azul do céu, que ela olhasse para aquele sol que estava brilhando, o nosso dia,
E ela, quando ela saiu de perto de mim, assim, a gente ficou mais ou menos 1 hora juntas. Quando ela foi saindo, ela falou assim: Rosângela, muito obrigado, porque eu estou saindo aqui da sua casa, outra pessoa. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que nos despertar quem está perto de nós. Porque Jesus andou muito debaixo de sol, debaixo do frio, à noite, na estrada, que não tinha nada para ele andar, igual a gente tem hoje, tanto recurso. E naquele momento, Jesus falou: mas eu vou lá, porque lá tem uma mulher que está me esperando. E aquela mulher ficou tão apaixonada por Cristo. Ela teve um encontro ali, aquele encontrão com Cristo mesmo. Tem hora que a gente está precisando de bater assim: Deus, eu quero ter esse encontrão com o Senhor. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, eu quero rasgar meu coração, para que a palavra do Senhor possa entrar de maneira poderosa, igual entrou na vida dessa mulher. Ela ficou tão entusiasmada que ela saiu correndo no meio da cidade. Vem e vede quem falou comigo. E num dia só, aquela mulher converteu uma cidade toda. Porque ela chamou, falou: vem e vede. Ela não importou se o povo falasse: vem e vede o homem que falou comigo. Ela não importou deles pensarem: mais um marido, o 6º marido. Ela não incomodou, mas ela queria mostrar para eles o profeta que ela tinha encontrado. Ela queria mostrar para eles o Messias que ela tinha sido impactada com a palavra dele. Sabe por quê? Porque ele foi direto na ferida, não maltratando, não julgando, mas ele foi para tratar aquela ferida. E muitas vezes nós estamos com os nossos corações cheios de ferida, cheios. Mas nós não estamos dando espaço no nosso coração para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E quando nós ouvimos a voz desse Jesus, algo novo acontece. Algo novo Deus faz na nossa vida. E Jesus está nos dizendo: sai da mesmice, porque o novo eu quero trazer para você. Mediante tudo que nós estamos vivendo, algo está por vir. Algo está por vir. E nós temos que estar firme no Senhor. Nós temos que estar preparados para tudo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, quando Rebeca estava a caminho da fonte, ela foi buscar água, com certeza, para levar para sua casa. Mas ela não importou, ela deu. E quantas vezes nós retemos? E quanto mais nós retemos, mais sem condição a gente fica. Tanto de entendimento, quanto no financeiro, em todas as áreas. Quanto mais a gente dá, porque o reino de Deus, ele é isso aqui, ó. Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. E assim tem que ser na nossa vida. É em todas as áreas da nossa vida. É o nosso tempo, é o nosso dinheiro, é a nossa casa, é a nossa comida, é o nosso conselho, é o nosso sorriso. Tudo isso nós temos que trazer para os nossos irmãos e dizer: sai da ostra, a ostra que fica lá dentro da conchinha, sai, que aí ela vai ser alimento, não é? Quando a ostra sai lá da conchinha, gente, que trem mais bom. Então, nós temos que ser assim, ser pessoas boas para outras, pessoas que têm prazer de sentar conosco, porque sabe que do nosso interior vai fluir rios de água viva. E às vezes nós ficamos pensando, a nossa fonte eu não vou dar, porque se acabar a água, depois como é que eu vou beber? Não sei, Deus manda do céu. A chuva cai, a fonte vai encher novamente. A fonte de Jesus, ela é inesgotável. Então nós podemos beber, nós podemos dar. Quanto mais eu bebo de Cristo, mais eu me sacio. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Você tem medo de quê? Presta atenção quantas coisas você segurou e quantas coisas hoje têm saído, não é? Caído pelo ralo. Você fala: nossa, foi embora toda a minha economia. Esse vírus que eu nem enxergo ele, está comendo todas as minhas economias.
E é desse jeito mesmo. A gente não vê. Quando você vê, vai tudo atrapalhado na nossa vida, né? Então, a gente tem que estar assim, buscando no Senhor, buscando, né? Eu até escrevi aqui, quem não estiver ancorado em Deus, né? Porque a âncora, ela é firme. Quando a gente põe ela, ela fica firme. O barco não sai do lugar. E aí, o que acontece? A gente não afoga, a gente não perde o nosso barco. Então, vamos ficar ancorados em Deus. Vamos ancorar na palavra do Senhor, nessa rocha que é Cristo Jesus, não é? Então, nós temos que parar de deixar as pessoas, né, de fora, colocar e inculcar regras em nossas vidas. Você já viu que hoje, você liga às vezes o seu celular, é tanta opinião, é tanta regra, é tanto tudo pode, você vai fazer, você não pode ser assim, você tem que ser uma pessoa determinada, você não pode ter medo. Olha, às vezes a gente tem medo, mas sabe o que Jesus fala com o grande amor dele? O perfeito amor lança fora todo medo. Não adianta ninguém ficar ditando regra, você não pode ter medo. Não vai resolver. Se não for Cristo, você vai continuar com medo. Então, tudo na nossa vida envolve-se Cristo, que é a fonte inesgotável, não é? Você não pode dizer que você é um perdedor. Eu perdi. Aquilo que eu juntei, eu perdi. E aí? Como é que faz? Eu não perdi porque eu quis. Mas Jesus fala assim, eu sou Deus, segundo as minhas riquezas em glória, que há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. São todas que Jesus fala. Eu não sei o que é que você tem perdido, mas uma coisa eu sei, lembra que o seu Deus, segundo as riquezas dele, em glória, vai suprir. E agora a gente fica escutando essas pessoas que querem dizer regra, que você tem que ser assim, que você não pode. Não, gente, pelo amor de Deus. Fala Jesus. Ontem eu ainda estava com a minha filha e falei, filha, estou tão cansada de ouvir essas coisas. E aí, às vezes, as pessoas fazem tanto isso, e de repente ela chega, ela está desmoronando para cima de você. Sabe por quê? Porque tem certas regras na nossa vida que é só Jesus que pode ditar. É só Ele que pode falar. Então, presta atenção, que voz que você tem ouvido. Porque essa voz aqui, ela, quando a gente ouve, a gente conhece, que é ela que está falando. É Ele, é o Cristo que está falando. Então, não fique desesperado, mas crê no Todo-Poderoso, né? Então, proteja sua mente. Olha o que você tem pensado. Fala, Deus, eu quero pensar nas coisas do alto, tudo que é puro, que é verdadeiro e tudo que é de boa fama. É isso que Jesus quer trazer para nossas vidas, não é? Às vezes você está com sede de alguma coisa. Onde ir? Jesus, eu estou com sede. Aonde que eu vou? Eu preciso de um amigo para conversar comigo. Eu preciso de alguém que me dê seu ombro. Eu preciso de alguém para falar, vamos que eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te justifico. E muitas vezes nós queremos o quê? Nos justificar. Perde tempo não. Deixa que Jesus vai justificar você. É Ele que faz o impossível acontecer na sua vida. Fala, é isso que você pensa de mim? Ok, deixa que Jesus vai falar, não é? Então eu quero, nossa hora já está findando, então eu quero falar para você que Jesus disse, né, que nós temos que estar mesmo e sentir curados por Ele. Deus, eu quero ser curado. Aquela angústia que eu sinto na alma, eu preciso ser curado. Aquele trauma da minha infância, eu preciso ser curado. Aquele estupro que eu tive, eu preciso ser curado. Eu preciso perdoar. A traição que eu tive, eu preciso perdoar. Mas é tão difícil, muito difícil mesmo.
é muito. E eu vou te falar, só com você, e você ficar falando palavras positivas, não adianta que você não vai conseguir perdoar e nem ser curada. É pelo Espírito. Então você fala, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito, e aviva essa chama dentro do meu coração. Tudo o que eu quero, Jesus, é saber que um dia lá na cruz o Senhor me conquistou e que eu vou cumprir o papel de filho do Senhor aqui nessa terra. Porque, Pai, eu quero ir para a fonte. Eu quero ter aquele momento todos os dias com a fonte. Essa fonte inesgotável. Essa água que nós começamos a beber e ela começa a lavar. Vai lavando as minhas entranhas, vai lavando meu coração, vai lavando a minha mente. Proíbe os seus pensamentos, aqueles pensamentos ruins que muitas vezes vêm no seu coração. Eu sou sozinha, eu deito, eu sinto solidão. Que não! Fala, Jesus, hoje até que eu estou sentindo solidão, mas eu quero convidar o Senhor, fica aqui comigo. Eu quero sentir minha casa repleta de anjos. A hora que você abrir sua casa, você fala, entra. Quantos anjos cabe aqui dentro? Entra, e aqueles anjos começam a andar, a passear no meio da sua casa, e aí você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Não te dobre diante das coisas do inimigo. Não dance a música de Satanás, porque muitas vezes ele toca uma música e você dança sem querer. A música daquele desespero, a música de achar que você é um derrotado para sempre. Não dance a música dele, mas comece a voar, né, com os louvores do Deus Altíssimo. Comece a voar. Lembra que você é uma águia, que você vai olhar e vai saber que Cristo é aquele que te salvou. E se Ele te salvou, Ele não quer que você viva nas misérias de Satanás aqui na terra. O que Ele quer para nossas vidas, Ele fala que nós teríamos vida e vida em abundância aqui na terra. E por que você tem preferido viver vidas de miséria? Crê no poder de Deus. Vai à fonte, porque quando nós vamos à fonte, nós somos saciados. E é isso que Cristo quer falar aos nossos corações. Quero convidar vocês a ficarem de pé. E nós vamos estar orando. Quem quiser também ficar de joelhos no chão. Nós vamos ficar 10 minutos aqui em oração. Naquelas causas impossíveis que você tem. Nós vamos na fonte junto com você. Nós vamos estar aqui. Lembra que essa igreja está repleta de anjos de Deus. Você pode não estar vendo, porque Ele é invisível, mas Ele é presente dentro de você. É Ele que cuida de nós. Não temas, o Senhor diz. Preparem soldados do Senhor. Nós estamos enfrentando sim uma batalha, mas nós estamos vestidos com a armadura de Deus. Porque o soldado não pode ir para a guerra sem estar preparado, sem estar com as vestimentas. E esta vestimenta você vai encontrar na fonte. É lá na fonte. Quem quiser colocar seu joelho no chão, nós vamos estar orando agora. Porque Ele fala, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Nós vamos fluir. Nós vamos sair daqui, ó, cheio do fluir de Deus. Vai borbulhando dentro de nós. Que o Espírito Santo agora queima o seu coração com o amor dele, lavando as feridas, enxugando as suas lágrimas na madrugada. Quantas vezes você deita, você acha que Deus não vê? Quantas vezes você deita e você fica ali com as lágrimas no seu travesseiro, no seu mundo de tristeza, de problema e angústia. E Ele diz, do
dos meus filhos cuido eu. Ninguém vai tocar na vida dos meus filhos. Pode até tentar, mas não vão tocar na vida dos meus filhos. Ele te ama. Ora aí, levanta um clamor. Não esquece, Ele sempre vai te dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que você precisa para Deus aliviar a sua dor nesta noite? Oh! Fala com seu pai. Ele andou longe para encontrar com a mulher de Samaria, e Ele hoje está aqui. Ele hoje está aqui. Espírito Santo, nós queremos viver o novo do Senhor, Pai. Nós queremos sair daqui com o novo do Senhor, Pai. Oh Deus, que nós como igreja somos a resposta à nossa nação. Que nós choramos e pranteamos em oração, em clamor ao Senhor pela nossa nação. Oh Deus, queremos tirar os olhos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mas nós queremos, ó Pai, colocar os nossos olhos no Senhor, assim como o Senhor mandou aquele homem de Abraão entregar uma bênção tão grande à vida de Rebeca. Ei, o Senhor está aqui entregando a bênção às nossas vidas. Oh Espírito Santo, move as águas, Senhor, move as águas. Traz o fluir, meu Deus e meu Pai. Flui no nosso meio, Pai, com a cura. Olha o anjo da cura, ei, passando aí no seu corpo. Toma posse da cura. Toma posse. O Senhor quer que você saia daqui. Oh Senhor, nós queremos mesmo sair daqui cheios, bêbados da presença do Espírito, Pai. Oh Espírito Santo, Tu és soberano. Tu és o nosso Deus Altíssimo. Oh, tá com sede, Jesus disse: vem para as fontes das águas vivas. Porque as águas, quando o Espírito está, ela flui paz, ela flui alegria. Oh, racalava xandarabalava chaias. Espírito Santo, começa a mover em cada vida que aqui está, com seus joelhos no chão, Pai, prostrados diante do Senhor, buscando cura, buscando libertação, Pai, dos seus problemas. E o Senhor é o Deus que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Criador. Ah, Deus, o Senhor diz que o Senhor nos guiará continuamente e que seremos um jardim regado pelo Senhor, Pai. Oh Jesus, Filho de Davi, nós nos rendemos a Ti nesta noite, Pai. Nós queremos Te dizer, Paizinho, toma aqui o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos pensamentos, aquilo que ouvimos, aquilo que olhamos. Pai, trata das nossas vidas nesta noite, porque o Senhor vem buscar os remidos do Senhor. O Senhor vem buscar a noiva. A noiva tem que estar preparada, adornada. A noiva tem que estar com a essência de Cristo. Ele vai nos conhecer pela essência. O que você tem exalado? Qual o perfume que você tem exalado? Jesus,
Jesus está colocando agora a essência dele sobre a sua vida. Toma posse. Nunca mais você será o mesmo. Esta noite Deus está dizendo: toma posse da minha palavra, porque eu sou o Deus de respostas. Eu sou o Deus que trago uma proposta para ti. Anda na minha presença e ser perfeito, porque o justo viverá pela fé. Essa é a proposta de Deus para os nossos corações nesta noite. Meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece os desafios. Estão todos apresentados diante do Senhor. Toma conta, Jesus. Abre porta onde está fechado. Oh Deus, traz cura onde está a ferida. Traz, ó Pai, o mantimento aonde está a escassez. Traz a água, Pai, aonde está o fogo. Oh Deus, Tu és soberano e nós queremos te dizer, Papai, nós te adoramos, Senhor. Tu és a nossa torre forte e por isso nós somos fortes no Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que oramos e declaramos o vento do Espírito sobre a tua casa. O vento do Espírito trazendo a resposta do seu milagre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que oramos e te agradecemos pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amanhã é o nosso culto drive às 8 horas. 20 horas. É às 20 horas. Venha, participe. É um tempo muito bom. É um tempo diferente. E Deus tem mais para você amanhã, não é? E também domingo os nossos 4 cultos. Esperamos por vocês. Deus abençoe.